Vamos dar continuidade, né, às nossas aulas de estudo das soluções. Estamos na aula número 5 e nessa aula eu vou começar a falar para vocês a respeito das expressões de concentração das soluções, tá? Então existem várias expressões onde a gente pode entender justamente, né, como elas são formadas, quais os valores, o que esses valores significam, as unidades, tá? E a melhor expressão para você expressar uma concentração de determinada solução. Eu coloquei aqui no quadro para vocês as expressões mais utilizadas e aquelas, né, de certa forma, que são mais cobradas também. Nós temos aqui oito expressões, nós vamos trabalhar individualmente com cada uma, tá? A gente vai trabalhar tanto a equação, que representa cada expressão, como praticar, tá, o uso dessas expressões, como é que elas são abordadas na questão, tá? A primeira, que eu creio que é uma das mais importantes, é a concentração em massa. A concentração em massa, como a gente está trabalhando com solução, então essa solução, ela é uma solução líquida. Na maior parte das questões, o estudo das soluções é com soluções líquidas, onde grande parte do solvente utilizado é a água, mas não significa que sempre o solvente será água, mas a maior parte das questões é a água. E a concentração em massa, essa concentração em massa vai ser simbolizada pela letra C maiúscula, para a gente poder diferenciar de outras expressões de concentração, tá? Daqui um pouquinho eu trabalho a fórmula para vocês, a gente vai praticar uma questão. A segunda expressão é a densidade da solução, que vai ser utilizada a letra D minúscula, para simbolizar a densidade, tá? Eu creio que densidade você já estuda em outros tópicos de conteúdos de química. O terceiro é o título. Nós vamos estudar o título simbolizando pela letra T, que é uma relação de título em massa, uma relação em massa ou uma relação em volume. A quarta expressão é a concentração em partes por milhão ou partes por bilhão. Nós vamos trabalhar essa relação de ppm e ppb, também auxiliando o uso de uma regra de 3, tá? Para soluções de concentrações muito baixas. 5. Concentração em quantidade de matéria, que é uma das expressões mais utilizadas na construção de questões, independente se é Enem ou vestibular. E a gente pode chamar a concentração em quantidade de matéria, também pode ser chamada de concentração molar ou molaridade. Para concentração molar ou molaridade ou concentração em quantidade de matéria, a gente vai utilizar a letra M cursiva maiúscula como representante, tá, dessa expressão. Sexta expressão. A sexta expressão vai ser simbolizada pela molaridade ou concentração molar, onde a gente vai utilizar a letra W maiúscula cursiva para representar essa expressão de concentração. Sétima e penúltima expressão que a gente vai trabalhar ao longo das aulas, o equivalente químico, simbolizado pela letra E maiúscula, que pode também ser chamado de equivalente grama. E finalizando, a última expressão, não tanto utilizada essas duas últimas, tá? A sétima e a oitava, na verdade, vou até incluir a sexta. A sexta, a sétima e a oitava são expressões de concentração que não são muito utilizadas nas questões. A 8 é a concentração normal ou normalidade, simbolizada pela letra maiúscula N. Então, hoje eu vou falar para vocês de concentração comum, que é a concentração em massa, e trabalhar justamente a fórmula numa questão para que vocês percebam como é que essa expressão ela pode ser abordada em determinada questão. Bem, e qual é a fórmula exatamente utilizada para expressar a concentração comum? Vamos lá. A expressão da concentração comum, que a gente vai trabalhar agora, ela é dada pela razão entre a massa 1, essa massa 1, ou N1 é a massa do soluto. Nós vamos adotar como convenção o número 1 para soluto, o número 2, o índice 2 para solvente e sem índice quando a gente trabalha com um fator para solução. Por exemplo, aqui eu tenho a letra C maiúscula, que é concentração comum, como se refere à solução, não tem índice.
V maiúsculo é volume, como também não tem índice é solução, tá? Então, C, solução, V, solução. Número 1, M1, M é massa e número 1 referente a soluto. Então, nós temos aqui a concentração comum ou concentração em massa, é massa do soluto dividido pelo volume da solução. E para a gente praticar essa expressão, que é a primeira de todas que a gente vai analisar, né? Eu vou trabalhar uma questão aqui com vocês, vou deixar aqui a questão, tá? A descrição da questão aqui no vídeo, que diz o seguinte: há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo álcool etílico presente, a baforada e um reagente. Por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns são utilizados dicromato de potássio, que muda de cor na presença do álcool, e célula de combustível, que gera uma corrente elétrica. Este último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido, então a primeira informação que a questão me dá numérica é o nível alcoólico permitido, que é 0,1 miligramas por litro de sangue, ou seja, o máximo que o motorista pode ter de álcool por litro de sangue é 0,1 miligramas de álcool. Então, esse 0,1 miligramas por litro é concentração comum. Miligramas é unidade para massa, litro, unidade para volume. Então, a concentração máxima permitida para que o motorista não seja multado é de 0,1 miligramas de álcool por litro de sangue. Acima disso, ele leva uma multa. A questão diz: terá que pagar uma multa de R$ 955, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado, aí a questão ela destaca uma outra concentração comum, uma outra concentração em massa. Se estiver embriagado, níveis acima de 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue, ainda corre o risco de ficar preso por 6 meses a 1 ano. Então, nessa questão, a gente tem dois valores de concentração. Eu tenho a concentração máxima permitida, que é 0,1 miligrama de álcool por litro de sangue, e tenho a concentração quando o motorista já se enquadra como embriagado. Para diferenciar, vou colocar aqui selinha. Então, acima dessa concentração, o motorista ele vai ficar preso, pode correr se ficar preso de 6 meses a 1 ano. Essa concentração, para quando já é considerado embriagado, 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue. Então, essa daqui que é a concentração máxima permitida, tá? Então, acima de 0,1 miligramas por litro, o motorista ele vai pagar uma multa, pode perder o carro e perder a habilitação. Na verdade, vai ter o carro apreendido e perder a habilitação. E o que é que essa questão quer? Um adulto de 75 quilogramas possui, em média, 5 litros de sangue. Então, eu tenho duas outras informações, que é a massa corpórea do adulto, 75 quilogramas, e o volume é em litros de sangue, que é a solução, 5 litros. Então, nessa expressão aqui, não me interessa a massa do adulto, porque a massa que tem aqui não é a massa corpórea. Na expressão de concentração, essa massa é a massa do soluto. Agora, os 5 litros, que corresponde ao volume de sangue desse indivíduo, é o volume da solução. Então, a gente tem interesse de utilizar o volume nessa fórmula. Então, 5 litros. Os 75 quilogramas não tem por que utilizar. Porque a expressão não tem espaço, não precisa da massa do indivíduo. Esse adulto foi flagrado no teste do bafômetro com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. Gente, exatamente igual ao limite máximo permitido, essa concentração aqui, 0,1 miligramas por litro. Então, a questão ela pede que a gente calcule a massa de álcool contida no sangue desse adulto em miligramas é igual a... Então, como ela quer a massa do álcool, ela quer M1. Eu tinha dito para vocês que sem índice é solução
índice 1 é soluto e se tivesse na expressão índice 2, seria solvente. Nesse caso, para encontrar massa em miligramas do soluto, que neste caso é o álcool, a gente vai substituir. E como a questão destaca que esse indivíduo no teste do bafômetro foi flagrado com um nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo, o limite máximo é 0,1. Então a gente vai substituir no lugar da concentração em massa, que é a concentração comum, o valor aqui de 0,1. Então a gente fica aqui 0,1 igual M1 vai ser o gabarito da questão, que é que a questão quer, e o volume da solução são os 5 litros de sangue, né? O álcool ele está dissolvido nesta solução, presente nesta solução. Então aqui você multiplica meio por extremos, multiplicação cruzada, e você vai ter que a massa de álcool vai ser 0,1 vezes 5, 0,5 miligramas. Não precisamos aqui fazer conversão de unidades, porque a concentração está sendo dada em miligramas por litro. O volume está sendo dado em litros. Então, aqui, ó, litro, e a gente vai encontrar massa em miligramas. E a questão que é exatamente o gabarito em miligramas. Então, a massa de álcool contida no sangue desse adulto em miligramas nas alternativas, aí está na letra E, 0,5 miligramas. Então, com isso a gente consegue entender como é que vai ser cobrado, né, concentração em massa ou concentração comum numa questão do vestibular. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês as demais expressões, né, e questões para a gente poder ir aplicando cada expressão dessa, vendo exatamente como ela é cobrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like aí, qualquer coisa, faz os comentários aí que eu te retorno, tá? Tchau, galera!